Irmãos, que vocês acharam do culto sem cadeira, hein? Oi? Quem gostou, você pode ser sincero, não precisa ficar constrangido não. Quem gostou, levanta a mão, assim, bem alto. Deixa eu ver. Todo mundo gostou, ó. Vocês concordam a gente fazer isso toda quarta-feira? Amém? É legal, né? É diferente, né? Hã? Amém. Então, toda quarta-feira nós vamos fazer isso, tá? Quem está chegando mais cedo na quarta? Você está chegando? Vai chegar? Já pode. Ele me ligou perguntando se podia fazer. Eu falei, pode fazer. Amém. Irmãos, Apocalipse capítulo 9. Apocalipse capítulo 9, versículo 13. Nós vamos ver hoje sobre a sexta trombeta. Irmãos, o estudo de Apocalipse, estava comentando ali com o pastor Joás, a gente está indo devagar, bem diferente do que nós fomos no outro ano, né? No outro ano eu acredito que o capítulo 9 e o capítulo 10 eu ministrei em uma aula. Mas eu tenho encontrado, assim, irmãos, muita riqueza, né? Nós também não temos prazo para acabar, né? Assim, não tem uma agenda, né? Tem que acabar agora para poder começar outro estudo, né? Então nós estamos indo devagar e eu creio que tem sido bom. O que vocês acham? Tem sido bom? Como que está? Amém, né? Amém. Vamos seguindo então, sem pressa. Então, Apocalipse capítulo 9, versículo 13. Diz assim: o sexto anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como o fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras. Tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Muito bem. A partir de agora, irmãos, toda a leitura de Apocalipse é muito forte, né?
É muito impactante essas coisas que a gente lê. Aqui nós já passamos da segunda metade, passamos da primeira metade da grande tribulação. Então aqui já tem pelo menos de 6 a 10 meses já da segunda metade da grande tribulação. Ou seja, aí mais ou menos uns 4 anos. Mais ou menos aí uns 4 anos que começou a grande tribulação e a igreja foi arrebatada. Uma característica, irmãos, que vai marcar esse período por parte da humanidade, é que a humanidade, as pessoas que ficaram aqui, elas vão estar totalmente voltadas para a adoração de demônios. Seria diferente do que é hoje? Talvez sim. Acredito que numa intensidade muito grande, porque o próprio anticristo, ele exige adoração constante, 24 horas por dia, como um Deus. E ele é um desses demônios, aqui quando a Bíblia fala, não pararam de adorar os demônios. Então ele é um desses demônios que está sendo adorado. Você percebe quando compara as calamidades que acontecem nessa fase com as calamidades que aconteceram já na primeira fase, há uma diferença muito evidente nelas. Na primeira fase, houve guerras, nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, houve guerras, houve terremotos, houve mortandade, houve morte por feras da terra, a natureza sendo completamente destruída, chuva de meteoros, grandes meteoros, cometas caindo na terra. Então você vê que são todas calamidades ligadas à força da natureza. É claro quem está por trás disso, é claro que está por trás disso, a mão de Deus. E todo o propósito de Deus de fazer desse tempo da grande tribulação o dia do juízo. Agora, a partir da segunda fase da grande tribulação, muda o caráter, muda a categoria das calamidades. Você vê agora que essas calamidades até agora aqui, essas tragédias que acontecem, elas não são mais movidas pela força da natureza. Agora, elas são levadas à execução, elas são levadas à frente por demônios. Por demônios. Você vê que na quinta trombeta que nós vimos na última aula de Apocalipse, o que sai? Desce o anjo, abre o poço do abismo e de lá saem demônios, Aqui João viu gafanhotos, Eles eram como gafanhotos, que a cauda era como de escorpiões. E a eles foi dado o poder de causar grande tormento aos homens. O interessante, irmãos, é lógico, isso aqui são demônios. São demônios que saíram nessa fase da grande tribulação, e agora eles vão causar tormento nos homens. Então a ação desses demônios é causar grande tormento, e o tormento, irmãos, é tão grande que eles vão procurar a morte, como nós falamos na última aula. Mas a morte foi tirada da terra. A morte, ela foi tirada da terra. Então, irmãos, eu não sei como, quer dizer, posso imaginar algumas situações, mas é algo também difícil de você imaginar, porque desde que o pecado está no mundo, a morte está no mundo. A morte entrou no mundo com o pecado, com a desobediência de Eva e Adão. Então, quando eles obedeceram, a morte entrou no mundo. Então, desde o Éden, irmãos, ali, quando a morte entrou através de Adão, até essa fase da grande tribulação, a morte vem operando. Agora ela para de operar. Então as pessoas não vão morrer. Durante 5 meses, é o que diz o texto aqui na quinta trombeta, aqui a partir do versículo 1 do capítulo 9 de Apocalipse. Durante 5 meses as pessoas não morrem. Então não morre. O texto aqui fala, irmãos, que os homens, eles gritam de desespero, e eles dizem aos montes e às montanhas: cai sobre nós, e nos livre da face daquele que está sentado no trono.
mas a morte não vai agir. Agora, interessante é que esses 5 meses passaram aqui na sexta trombeta, e agora a morte volta a agir. A morte volta a agir, para você ver como é pavoroso isso. E o que é a sexta trombeta? A sexta trombeta é o seguinte: o anjo tocou essa sexta trombeta. Quando ele tocou, ouviu-se uma voz que saiu do altar de ouro que está diante do trono de Deus: solte os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. O rio Eufrates, irmãos, ele fica mais ou menos, aproximadamente, aonde é o Iraque hoje. É naquela região ali. Esse texto aponta para aquela região ali, onde passava esse rio. É lógico que não é exato, mas fica mais ou menos ali. Esses 4 anjos que estão ali, irmãos, eles, com certeza, eles são demônios. Eles são anjos caídos. Anjos caídos. Repara comigo um texto aqui em Judas que eu me lembrei agora. Abre aí Judas. Judas está antes de Apocalipse. Volta aí. Judas. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. É o 6? Que falam... Não, que fala dos anjos que não guardaram a sua posição original. Estão amarrados. É o 6? Ai, eu estou olhando no 8 aqui, ó. O 8 para mim virou 6 aqui, ó. É o versículo 6 de Judas. Ele diz assim, olha: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Olha só, irmãos, esse texto é interessante. Agora ali, no capítulo 9, ali de Apocalipse, esse anjo que tocou a sexta trombeta, ele recebe ordem para soltar esses 4 anjos que estão amarrados lá junto ao grande rio Eufrates. Não sei se é o mesmo, mas você pode ver o seguinte, que tem anjos amarrados lá, tem. São anjos que não conservaram a sua posição de autoridade. Ou seja, vocês sabem que quando Lúcifer se levantou contra o Senhor no céu, contra Deus, querendo se exaltar acima do trono de Deus, você sabe que ele perdeu a posição dele. E 1/3 do céu também, 1/3 dos anjos. Então esses são anjos caídos. Então esses 4 anjos que fala aqui são anjos caídos, e estão presos lá, e eles foram, irmãos, reservados para um propósito. Para um propósito. Repara que o texto diz assim, que esses anjos, volta aí, Apocalipse 9, Apocalipse 9, versículo 15. Os 4 anjos que estavam preparados, olha, eles estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Irmãos, esses anjos estão presos lá, atualmente, agora, estão presos lá. E eles estão guardados para um propósito. Qual é o propósito? O propósito é matar 1/3 da humanidade aqui nessa segunda fase da grande tribulação. Esse é o propósito deles. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje é bom falar porque é todo mundo crente aqui, não tem visitante, então é culto de doutrina, né? Então é culto de ensino, então são ensinos mais pesados. Irmãos, até Satanás cumpre o propósito que Deus estabelece. Porque nada pode sair do controle do Senhor. Nada, irmãos. Nada. Tem uma história que eu acho que encaixa muito bem aqui. Não sei se é verídica. Eu ouvi como verídica, né? Acredito que é. Diz que tinha uma senhora crente há muitos anos.
E ela já estava doente, já estava bem velha, mas era uma mulher de muita oração. E ela era viúva, não tinha filhos, tinha pouquíssimas pessoas por ela, mas nunca, ela não trabalhava mais, enfim. Só que ela vivia, irmãos, de ofertas. Ela não tinha uma renda, ela vivia de ofertas. Então sempre uma pessoa chegava e levava alguma coisa na casa dela. E ela agradecia a Deus: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor mandou hoje o arroz. Senhor, muito obrigado porque o Senhor mandou um pouco de carne para eu comer. Senhor, muito obrigado pelas verduras e tal. E sempre na porta dela passavam alguns jovens que vinham de uma escola. E um desses jovens, vendo aquela senhora, se compadeceu e falou assim: o que vocês acham? A gente sempre trazer, vamos trazer toda semana a gente traz uma cesta aqui, bem simplesinha, e entrega para ela. E não eram crentes esse jovem, mas se compadeceram, né? Enfim, tiveram pena dela. E todas as vezes, toda semana, esses 3 rapazes chegavam lá e entregavam a cesta para ela. E ela dizia assim: oh, meus filhos, muito obrigado por esse presente, por essa oferta. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor mandou os seus filhos para poder trazer para mim os mantimentos. E eles ficaram muito intrigados com aquilo, irmãos, porque eles não acreditavam em Deus. E eles ficaram intrigados com aquilo, e toda semana era desse jeito. Elas sempre agradeciam: muito obrigado, que você mandou aqui essas pessoas para me trazer o alimento. Um belo dia, um dos rapazes falou assim: vamos pregar uma peça nessa mulher. Agora nós vamos lá nós vamos pregar uma peça nela. Aí ele falou assim para ela, quando chegou lá, entregou para ela, e a hora que ela foi falar, ele falou: não, senhora, peraí, só quero falar um negócio para a senhora. Eu não acredito em Deus, acredito no diabo, mas não em Deus. Foi o diabo que mandou eu trazer aqui esses alimentos para a senhora. Fizeram isso para ofender ela, né? Dar aquele choque nela. Aí, irmãos, a mulher olhou para eles e falou assim: tá bom, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é tão poderoso que quando o Senhor manda, até o diabo obedece. Então, irmãos, eles saíram para lá vencidos. Não tem, irmãos, quando Deus manda, até o diabo obedece. Não tem jeito. Então, irmãos, a lição que nós tiramos disso, querido, nada na nossa vida foge do controle de Deus. Nada. Seja na sua vida familiar, seja no seu trabalho, em qualquer esfera da sua vida, Deus está no controle de todas as coisas. Quando Deus vai chamar Jeremias para o ministério, quem já leu o capítulo 1 de Jeremias, Jeremias tem 2 visões. Ali Jeremias era muito novo, era um rapaz ainda. E Jeremias fala assim: Deus, eu sou só uma criança. Como o Senhor está me chamando para ser profeta das nações? Deus fala assim: não diga que você é uma criança, porque eu te ungi, te capacitei, e eu colocaria as minhas palavras na sua boca, e aquilo que eu colocar você vai falar. Os irmãos sabem o ministério de Jeremias. Ele profetizou pouco tempo antes de Israel ser levado para o cativeiro. Tem uma visão que Jeremias tem, que Deus dá para ele, e Deus fala assim: Jeremias, o que você está vendo? Jeremias fala assim: vejo um pé de amendoeira. Aí Deus fala assim: pois bem, pois eu sou um Deus que vela sempre para que a minha palavra se cumpra. Quando a gente lê isso, irmãos, a gente acha meio sem sentido. O que tem um pé de amendoeira, né, com Deus vela, a sua palavra e tal? Parece que fica meio sem sentido. Acontece, irmãos, que a palavra amendoeira, no hebraico, ela é muito parecida com velar, com a palavra velar, de vigiar. Estão entendendo? É muito parecida. Então Deus usa uma figura, aquela figura da amendoeira, aquela palavra da amendoeira, para lembrar Jeremias que ele é um Deus que velava. Em hebraico é uma palavra parecida, né? Tipo assim, sela do cavalo, sela da prisão. Estão entendendo? Então aquilo, sempre que Jeremias visse aquela planta, aquela amendoeira, ele ia lembrar: Deus é um Deus que vela para que a palavra dele cumpra. Então, irmãos, o que Deus falou vai cumprir. Amém? O que Deus falou vai cumprir. Na nossa vida, no universo, no planeta, na vida da humanidade, irmãos, o que Deus falou está determinado e vai se cumprir. Então esses 4 anjos, eles saem com o objetivo de cumprir um propósito de Deus, irmãos. E são anjos. Por que esses anjos estavam presos? Irmãos, esses anjos estavam presos porque, com certeza, eles eram extremamente perigosos, danosos. São demônios, irmãos, extremamente
maléficos para a humanidade. E agora eles são soltos. E o que eles fazem? Eles lideram um exército de 200 milhões de demônios. Não é esse o número que fala aqui no texto? João fala, eu ouvi o seu número, era de 200 milhões. Lideram um exército de 200 milhões de demônios. E o que eles fazem? Eles vão matar um terço da humanidade. É a segunda vez que morre um terço da humanidade. Lembra que na abertura do quarto selo, aí ó, tá vendo? Ó? Chaquete. Amendoeira no hebraico é chaquete. É isso? Chaquete. E velarei chacate. Aí, tá vendo? Então, toda vez que Jeremias visse uma chaquete, ele iria lembrar que Deus era um Deus que chacate pela sua palavra. Entenderam? Vocês aprenderam hebraico hoje, olha que chique. Então, irmãos, toda vez que vocês verem a gente não vê amendoeira, né? É difícil você ver amendoeira. Na amendoeira é o pé de amendoim, não é isso? Hã? É amêndoa. É sim, a plantinha, ué. É o pezinho de amendoim, ué. O amendoim não dá o pezinho baixinho assim, ué? Ué. É que eu falei pé, você imaginou uma árvore, né? Mas é amêndoa, né? Tá certo. Vocês veem tanto que eu entendo, né? Fala, Rafael. Com certeza, com certeza. Com certeza, sim. Existe a legalidade para que eles ajam. Com certeza existe, não resta dúvida nenhuma. Esse é o primeiro ponto. Agora, outro ponto mais importante é que eles foram separados para esse propósito. Então existe um propósito. E eles saem agora para cumprir esse propósito. Mesmo que eles não saibam que o propósito era esse. Eu imagino, agora aqui é eu imaginando, né? A Bíblia não diz isso, é eu imaginando. Mas eu imagino que quando eles saem, eles vão fazer aquilo que eles sabem fazer. Que é matar. Todo o ódio, toda a fúria vai ser liberada. E eles agora estão soltos, entendeu? Mas nessa fúria deles, eles cumprem um propósito de Deus. Entendeu? Terceiro ponto. Esse é o dia do juízo de Deus. Quando nós falamos dias, irmãos, nós não estamos falando de um dia específico. Nós estamos nos referindo aos 3 anos e meio da segunda fase da grande tribulação, chamado dia do juízo de Deus. Entendeu? Ok. Vamos lá. Olha agora no versículo 20. Porque aí no versículo 17 ele dá uma descrição, né, sobre como era esse exército de 200 milhões de demônios. Ele vai dar uma descrição. E agora, veja o versículo 20. Versículo 20 diz assim: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, que pragas? Aquilo que saía, aquilo que saía da boca desses cavalos em que esses demônios montavam. Que pragas que eram essas? Está aqui no versículo 17, olha. No versículo 18. Fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. Então lá no 20, olha, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das suas obras, das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Irmãos, o interessante é que aqui cada vez agora, com mais frequência, vocês vão ver afirmações como essa. Que mesmo com toda a calamidade, com todas as catástrofes que houveram, aquelas pessoas que restaram, eles não se arrependeram dos seus pecados. Eles não se arrependeram. Irmãos, as pessoas que restarem aqui, nessa época, elas vão ser entregues aos seus instintos humanos. Por quê? Porque elas rejeitaram o Senhor no tempo em que o Senhor
poderia salvá-las. Eu quero ler 2 textos aqui. Vamos ler aqui em Romanos, abre aí a Bíblia em Romanos. Porque eu usei essa expressão, né, que as pessoas ficaram, que elas vão ser entregues aos seus instintos humanos, o instinto do pecado. Então você vê, querido, que o coração está tão endurecido, mas completamente endurecido, que não há mais arrependimento, nem diante de tanto sofrimento. Não há mais arrependimento. Por quê? Porque eles foram entregues. Eles foram entregues a si mesmos. Daqui a pouco eu vou falar para vocês por que ainda o homem não é entregue a si mesmo, apesar de tudo que a gente vê no mundo. E apesar de parecer muito que algumas pessoas, coisas que a gente vê, irmão, na televisão, crimes horríveis, algumas pessoas estão entregues a si mesmo. Mas eu quero ler 2 textos. Olha aqui, Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. Olha esse texto aqui. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Olha para mim. Paulo está falando de uma classe de pessoas que conheceu a Deus. Isso aqui ele não está falando da grande tribulação. Isso aqui não tem nada a ver com a grande tribulação. Mas ele está falando de uma categoria de pessoas aqui, irmãos, que afundaram tanto no pecado, tendo conhecido a verdade. Eles conheceram a Deus. Então o que o versículo está dizendo? Eles conheceram a Deus, mas eles não o glorificaram como Deus. Antes o seu coração insensato obscureceu-se mais ainda. Ou seja, eles conhecendo a verdade, irmãos, eles decidiram virar as costas para a verdade e viver para si mesmos, fazendo aquilo que bem lhes agradava. Isso em Romanos. Agora olha o 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha aqui para mim agora. Quantas vezes vocês já ouviram cientistas na televisão, em jornais, ou pessoas, professores de faculdade, ou pessoas comuns, querendo provar, ou pela força do argumento, ou com uma aparente sabedoria e inteligência, ou cientificamente que Deus não existe. E essas pessoas, elas têm uma aparência de sabedoria. Elas têm uma aparência de sabedoria. Quando você ouve Paulo Coelho, por exemplo, quando você lê Paulo Coelho, por exemplo, irmãos, ali há uma aparente sabedoria. Há ou não há? Sim ou não, irmãos? Pode falar a verdade. Irmãos, há sim. Eu pelo menos acho. Há uma aparente sabedoria ali. E essa aparente sabedoria que cativa muitas pessoas. Olha o que o texto fala. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram, olha agora, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até as suas mulheres, trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, tal. Olha o 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Irmãos, olha que texto pancada aqui, Romanos capítulo 1, versículo 28. Olha uma coisa, olha aqui para mim, irmãos. Olha para mim, todo mundo. Irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos
pedir para o Senhor, tem várias coisas, mas uma coisa, irmãos, que nós precisamos pedir para o Senhor, todos os dias, irmãos, é para que o Senhor não permita que o nosso coração se endureça. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Irmãos, é por isso que eu começo a entender algumas coisas. Provérbios fala que o homem que elogia o seu próximo, ele arma uma cilada contra o seu próximo. Ele está falando de um elogio que desperta orgulho no outro. Orgulho traz dureza de coração. Não estou falando que você não pode elogiar os irmãos. Um elogio, às vezes, irmãos, é maravilhoso. Põe a pessoa para cima e tal. Não é desse tipo de elogio que estou falando, mas estou falando de um elogio exagerado. Aquela coisa que você sabe que você vai encher o coração do outro de orgulho, até mesmo porque, às vezes, ele não tem maturidade suficiente para ouvir aquilo. Irmãos, é muito melhor você ser ferido do que você ser elogiado. Que besteira que eu falei? Falei besteira? Sim ou não? Difícil esse negócio, né? Olha aí, ó. Olha, então não falei besteira, não. É porque às vezes a alma da gente acha que é besteira, mas não é. Leais são as feridas feitas pelo amigo, né? Feitas pelo amigo, feitas pelo irmão. Muito melhor, irmãos. Porque isso pega a gente e joga lá embaixo. E não deixa o orgulho crescer. Você vê que essas pessoas aqui, elas foram entregues a si mesmas. Olha esse texto, tanto que é forte. Veja comigo 2 Tessalonicenses. Por que nós estamos falando essas coisas? Estamos falando isso para explicar o porquê dessas calamidades na segunda fase da grande tribulação, especificamente. Então, estamos tentando explicar isso. E especificamente no texto que nós lemos, nós estamos tentando explicar aquela parte, a partir do versículo 20 de Apocalipse 9, que fala que eles não se arrependeram. Mesmo com toda a mortandade, com toda a calamidade, com todo o sofrimento, com toda a dor, a morte sendo retirada, agora a morte volta, o povo começa a morrer, mas mesmo assim eles não se arrependeram. Por quê? Porque foram entregues para si mesmos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Aqui, 2 Tessalonicenses 2,9, está falando do anticristo. E está falando de algo que nós não vimos ainda no estudo, que vai estar um pouco para frente. É porque, o que vai acontecer? Então, é uma trindade maligna, que é o dragão, que é Satanás, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. Eles vão trabalhar em conjunto. Você vê que é uma imitação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o falso profeta, ele vai trabalhar junto com o anticristo, especialmente na segunda fase da grande tribulação. Em toda a grande tribulação ele vai trabalhar, mas especialmente ali se intensifica. Por quê? Porque o falso profeta é um líder religioso, que pessoalmente, Stanley Jones, não acredito que seja o Papa. Tá? Não acredito que seja o Papa. Tem muita gente que fala que o Papa é o anticristo. O Papa não é o anticristo. E que ele é o falso profeta. Esse falso profeta que fala aqui, na minha opinião, não é não. Vocês, irmãos, quando a gente começa a conhecer, como eu conheci desde 2010 o hinduísmo, budismo, conheci sim, né, irmãos, de ver o bicho lá, né? Meu Deus do céu, que bicho feio é esse? Quando você começa a ver, irmãos, olha, a cabeça abre muito. No que diz respeito a quê, irmãos? Tem muita força maligna que está encravada em algumas nações.
E elas vão se espalhar no mundo inteiro nos últimos dias, nos últimos tempos. Então esse monstro que as pessoas olham como o catolicismo, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, irmãos, tem monstro muito maior, viu? Tem bicho muito maior que isso, viu? Oi? Hã? O islamismo é maior, falou e disse, exatamente, o islamismo é maior. Então, o falso profeta é um líder religioso. O líder dessa nova religião que foi implantada pelo anticristo e imposta em toda a humanidade. E ele vai usar de enganos terríveis para convencer aqueles que estão se perdendo. Que enganos que são esses, irmãos? O falso profeta vai fazer milagres. E não são milagres. E não são milagres qualquer coisa, não. E não são falsos milagres, não. São milagres verdadeiros. Vai fazer. Qual o objetivo? Enganar aqueles que rejeitaram o conhecimento do Senhor. Veja, vamos ler esse versículo. 2 Tessalonicenses 2, 8. Então será revelado o perverso, aqui é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Só um parênteses, Jesus mata o anticristo quando ele volta no final da grande tribulação. Volta mesmo, ele vem junto com a igreja. 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Irmãos, o grande problema disso aqui é a rejeição ao conhecimento de Deus e ao amor de Deus. Você vê que tanto nesse texto quanto no texto de Romanos, o foco é o mesmo. Por quê? Porque rejeitaram o conhecimento do Senhor, rejeitaram o amor do Senhor. Então é por isso, irmãos, que essas coisas acontecem, especialmente na segunda fase da grande tribulação. Deus está estabelecendo a sua vingança e o seu juízo contra toda a iniquidade. E o coração, é por isso que o coração do homem não se converte. Ao contrário, ele se endurece. Mais para frente a coisa fica pior. Porque diz assim que ao invés deles buscarem o Senhor, eles começam a blasfemar contra o Senhor. Eles começam a blasfemar contra o Senhor. Estuda, irmãos, para mostrar o que é o dia da vingança de Deus, ou a segunda fase da grande tribulação. Para terminar, vamos ler aqui no 22 de Apocalipse. (22 de Apocalipse), versículo 10. Então me disse: não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Aqui está no finalzinho de Apocalipse, da revelação. E o anjo que Jesus enviou, que mostrou para João aquelas coisas, ele fala para João: João, não cele
as palavras da profecia desse livro. Porque o que é esse selar? Aí você lembra de Daniel. Quando Daniel teve aquelas visões e escreveu todas aquelas revelações, o anjo disse para ele: sele as palavras da profecia desse livro. Então, para Daniel, o anjo mandou selar. Para João, o anjo mandou não selar. Por que para Daniel ele manda selar? E para João, ele manda não selar. Porque Daniel tem que selar o livro, porque o cumprimento daquelas profecias, de tudo aquilo que foi dado a Daniel, estava muito longe ainda. Muito longe. Agora aqui para João, não. João hoje fala assim: olha, não sela não, porque o tempo está próximo. Então não precisa selar. O tempo está próximo. Repara no que o anjo diz: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Irmãos, isso aqui para mim, isso é muito forte. É como às vezes o pai fala para o filho, né, quando está bravo, quando está ameaçando o filho de castigar, e quando fala para ele, falou: se você não mudar de atitude, você vai apanhar, você vai ficar de castigo, você vai entrar na vara e tal. O que mãe e pai fala assim, muitas vezes? O que fala? Continua fazendo isso, continua fulano, continua desobedecendo. Não é isso que fala? É aquela... Bom, eu pelo menos quando ouvia falar isso, irmãos, esse trem me dava um negócio por dentro, e bambeava tudinho. Gente, eu tenho que mudar, porque senão o trem vai ficar feio do meu lado. Vou entrar na vara e apanhar do meu pai não era moleza, não. Eu apanhei pouco, graças a Deus. Mas o que eu apanhei deu para aprender direitinho. Então, irmãos, é aquilo que fala, aquela advertência. Continua a praticar injustiça. Continua a praticar imoralidade. Isso é o anjo falando, irmãos. Ou seja, uma advertência, irmãos, que ficou registrada para que todos fiquem sabendo. Tudo que está aqui vai cumprir, vai se cumprir. Então fala assim comigo: continua. Vai, irmão, continua. Eu vou continuar não, eu vou parar. Mas ele fala assim também: continue o justo na sua justiça. Continue o santo a santificar-se. Então você, né, vamos falar nós que estamos andando na santidade, que estamos procurando a justiça e a retidão, isso é uma palavra para a gente continuar. Vamos continuar, gente. Vamos continuar. Sabe por quê? Porque nós vamos ficar livres de todas essas coisas aqui, ó. Que nós vamos ser arrebatados e vamos estar com Jesus e não vamos passar por essa grande tribulação. Amém? Amém. Perguntas? Vamos embora então? Vamos ficar de pé, vamos orar. Quarta-feira que vem, culto sem cadeira. Amém, irmãos? Está aprovado? Amém.